Sobre hemostasia e coagulação, o que é importante saber? Primeiramente, hemostasia remete à palavra equilíbrio, mas um equilíbrio de todas as funções metabólicas. Para que aconteça um equilíbrio, tudo tem que estar acontecendo normalmente. Então, vocês imaginam o seguinte: quando acontece um rompimento de um vaso sanguíneo, acontece extrapolamento do sangue. E aí, esse sangue não chega nos locais que ele deveria chegar. Como ele não chega, o metabolismo de todas as células ele acaba sendo afetado também. Bom, quando isso acontece, né, o rompimento de um vaso sanguíneo, a gente tem a ação de uma célula chamada de megacariócito, que é essa coisa linda ali, gigante. Ela fica dentro do sangue? Não, ela fica por fora e vai soltando essas partículas aqui, que são plaquetas. As plaquetas, elas contêm grânulos dentro dela. Esses grânulos, eles são responsáveis por uma série de questões importantes, como sinalização da cascata de coagulação e também vasoconstrição. Essas células aqui, elas são chamadas de células endoteliais. E aqui em volta, a gente vai ter colágeno. Uma coisa importante, que não tem a ver com cascata de coagulação, é que a gente tem um estroma. O estroma é esse espaço aqui, ó, que gera todas as células hematopoéticas, quer dizer, armazenam todas as células hematopoéticas, que vão formar todas as células do nosso corpo do sangue, como os linfócitos, monócitos, até os macrófagos que vivem nos tecidos. Mas lembrando que ele tem uma origem dos monócitos. Os mastócitos também, que tem uma semelhança com os basófilos, etc. Aqui a gente consegue perceber os grânulos que tem junto às plaquetas. Também temos a questão das mitocôndrias que ficam aqui em volta. Além de mitocôndria, a gente também tem retículo endoplasmático, enfim, é uma célula normal, né? Só que com uma diferença, ela vai descamando, ela vai soltando essas partículas de membrana dela com grânulos e eles são as plaquetas. Outro local, além de lesões, tipo, me cortei lá com um facão. Vocês nem sabem o que é facão. Me cortei lá. O que acontece? Bom, vai acontecer um tamponamento temporário, um tamponamento físico temporário, que é basicamente composto por plaquetas e fibra. Aí, uma situação, por exemplo, de um eritrócito, que nem aqui a gente tem um eritrócito senil, já bem velhinho, também aconteceu agregação plaquetária aqui em volta. A gente consegue perceber que ele tá uma maçaroca, assim, ele não tá mais aquela superfície lisa. Quando isso acontece, a gente percebe que as plaquetas, elas também conseguem se aderir às células do nosso sangue, que não necessariamente são restringidas às superfícies dos vasos sanguíneos, o que gera um problema chamado de coagulação intravascular disseminada, quando ocorre a coagulação de todo o organismo. Pode ter relação com isso. Então, por exemplo, uma transfusão de sangue, que foi transfundido sangue incorreto e a gente já tem um antígeno para aquele sangue. O que acontece? Coagulação. E coagulação em longa escala. E não só por conta da hemólise, mas porque as plaquetas, elas acabam... No caso, o que acontece? Além da hemólise, antes da hemólise, né, que é o propriamente dito o sistema complemento que faz, a gente tem um outro processo, que é a aglutinação, né, que é basicamente, aqui uma hemácia, outra hemácia, aí chega aqui o antígeno, o anticorpo, se gruda aqui, bom, aglutinou essas duas hemácias, aí entra o sistema complemento, destrói, faz hemólise. E aí, o que acontece? A gente vai ter as hemácias separadas. E as plaquetas começam a se agregar aqui junto. Por isso, essa questão de coagulação intravascular disseminada é muito perigoso.
porque as plaquetas também se aderem ali. Então não é só o fato de acontecer uma hemólise generalizada que pode gerar BO. Aí, por exemplo, o nosso sistema de coagulação, ele é composto por um sistema de retroalimentação positivo. O que isso significa? Por exemplo, eu mando lá um estímulo inicial. As minhas plaquetas, elas entendem aquele estímulo, interpretam ele e começam a agir a favor. E vão gerando outro estímulo para se comunicar com as outras plaquetas. E aí começa uma cascata de estímulos que tenderia ao infinito. Só que a gente tem mecanismos que impedem que a gente coagule todo o sangue, por exemplo. Normalmente o nosso sistema de retroalimentação, ele é o negativo, no qual a gente faz lá, por exemplo, estímulo para criar um hormônio. Criamos hormônio. E aí, lotou tanto de hormônio que a célula disse assim, não, chega, já tem demais, vamos desligar. Então ela se autodesliga. Nesse quesito aqui seria uma retroalimentação negativa, mas com as plaquetas ele é positivo. O fato de ter mais plaquetas não necessariamente faz com que se iniba a produção de plaquetas, ou até mesmo a agregação. Bom, a primeira parte aqui, a gente vai ter a ação das citocinas. As citocinas, elas vão abaixar a pressão. O que é pressão, Evelyn? É a velocidade com que o sangue está passando por aquele vaso sanguíneo. Então, eles vão abaixar a pressão, só para dar uma leve amenizada ali e poder coagular com mais facilidade. A segunda é basicamente fazer o coágulo. Quer dizer, fazer o coágulo e depois de feito, cicatrizar. Porque a gente não pode ficar com um tamponamento temporário para sempre, né? Ele é temporário. Aí o que acontece? Eles começam a consumir dissolver ali aquele coágulo através de enzimas e a fibrinólise. E os macrófagos vão comer o que sobrar. Porque o macrófago come tudo, ele é muito guloso, né? Macrófago comedor de tudo. Aí, bom, no terceiro, que é a propriamente dita fibrinólise, que foi o que eu acabei de falar. Depois da cicatrização. Aqui em hemorragias a gente tem a arterial, que é a saída de sangue vermelho brilhante, né? Normalmente esse é o sangue arterial, só que ele jorra em cada sístole. O que é sístole? Sabe a pressão quando tá escrito 12/8? 12 seriam 120 milímetros de mercúrio. É a velocidade com que está acontecendo a sístole, é a força com que está sendo feita a sístole, é a pressão que o sangue está entrando dentro dos vasos sanguíneos, dentro das artérias especificamente. Então, a sístole, ela chega a 120 milímetros de mercúrio. E a venosa, a pressão arterial, a pressão venosa são 10 milímetros de mercúrio. Ou seja, é muito mais baixo. É super mais baixo. E aí, quanto menor o vaso, mais devagar é a saída de sangue. E mais tempo, quer dizer, e mais rápido vai ser feita a coagulação. É a mesma coisa, às vezes, se tu corta um dedo, ou se tu corta, sei lá, tu faz um furinho com agulha, pode sair uma gota de sangue que logo coagula. Agora, o teu corte no dedo vai demorar mais tempo para cicatrizar e também para coagular, para parar de sangrar propriamente dito. Bom, aí a gente entra para coagulação propriamente dita. A gente tem um sistema de plaquetário frouxo, porque ele é temporário, ele não é para sempre, ele precisa regenerar, que é ali o terceiro processo que vai acontecer. Basicamente, o que acontece? A gente tem aqui o vaso sanguíneo, tá? Uma representação do vaso sanguíneo. Essa aqui é a camada de tecido endotelial, aqui em cima e aqui embaixo. E a gente vai ter uma camada de colágeno, essa parte que tá representada aqui em azul bebê. Enfim,
E aí aqui temos várias hemácias, umas plaquetas aleatórias. É aqui um neutrófilo grandão, bastonado. E aí continua. Bom, rompeu o vaso. E agora? O que acontece? Bom, a gente tem ainda a camada de tecido endotelial. Só que aqui onde foi rompido o vaso, tá vendo que o colágeno extravasou para dentro do vaso sanguíneo? E as plaquetas, elas estranharam, elas pensaram, uai, mas isso não é aqui dentro? Aí a plaqueta viu que isso aconteceu e foi chamar o povo, foi chamar as outras plaquetas. Elas disseram aqui, ó, gente, venham, deu BO mesmo, olha só, rompeu aqui o negócio. Vamos ter que parar o extravasamento sanguíneo. As plaquetas muito espertas, né, porque elas não podem sair daqui de perto, elas mandaram os seus grânulos para a corrente sanguínea. Elas têm que ficar ali. Aqui estão ali, elas já têm que começar a parar o negócio. Não sair fofocando por aí. E aí, as plaquetas vendo os grânulos começaram a se reunir ali naquela região. Lembra aqui, ó, que as plaquetas estavam totalmente isoladas e tinham poucas. Aqui começou a chamar e aglomerar mais e mais plaquetas. O que os grânulos fazem? Vasoconstrição, né, que é diminuir ali o calibre do vaso no sentido de evitar o maior fluxo sanguíneo. E também chamam outras plaquetas, servem de sinalização. E aí, depois disso, acontece a cascata de coagulação para formar o trombo, propriamente dito, que é frouxo, né? Ele é temporário. A vasoconstrição não é a mesma coisa que interromper totalmente o fluxo de sangue. Por que não é interrompido totalmente o fluxo de sangue? Porque a gente precisa que esse sangue circule para que ocorra todos os processos metabólicos. Bom, acontece a lesão na parede do vaso sanguíneo e o colágeno ele fica exposto. Quando o colágeno é exposto, as plaquetas elas começam a se aderir e elas liberam os fatores plaquetários, que são constituídos lá dos grânulos, né, das plaquetas. E aí a gente passa por uma vasoconstrição e também chamam outras plaquetas para fazer vasoconstrição. E outras plaquetas agregam-se, formando um tampão plaquetário frouxo, porque ele pode ser dissolvido, que dá uma hemostasia temporária. Por quê? Porque isso aqui precisa ser dissolvido. Outra coisa que também acontece é o fator de tecidual exposto. Gera uma cascata de coagulação, que também faz com que as plaquetas se agregam. Pode acontecer do colágeno exposto e tecidual exposto acontecer simultaneamente e os dois fatores acabarem funcionando juntos. O que acontece também aqui na cascata de coagulação? A gente forma a trombina. A trombina é uma estrutura que vai quebrar os polímeros de fibrina. O que são os polímeros de fibrina? É o mesmo que fibrinogênio. Aí, depois disso, a gente tem a questão do coágulo tampão plaquetário reforçado, porque as fibrinas elas são importantes para fazer com que as hemácias fiquem bem grudadas, né? Tipo uma fita durex mesmo. Aqui a gente já tem o tampão e ele vai ser dissolvido. Como ele vai ser dissolvido? Pela plasmina, que é uma enzima que vai, não é comendo, mas vai retirando a fibrina lentamente para que dê tempo para fazer o processo de cicatrização. E aí a parede do vaso fica íntegra. Outra coisa interessante é colágeno. Então a gente sabe que a ativação dele é colágeno, no caso, que lesões quando as plaquetas estão no colágeno e geram isso. Fator de Willebrand também é exposição ao colágeno. E aí todos eles ou vão se ligar às plaquetas
em formato tampão ou colágeno, ou forma agregação plaquetária. Esses aqui são todos vasoconstritores. Serotonina, difosfato de adenosina, fator de ativação e tromboxano. E é isso. E agora, nos passos da hemostasia, a gente tem o vasonildo, bloqueou o tempo de coar. Que é isso? É coar, latir, tô brincando. Aconteceu vasoconstrição, que é literalmente a redução do calibre do vaso, que é o primeiro passo para hemostasia. Bloqueio temporário, o vasonildo bloqueou o tempo, que é através de um tampão plaquetário, que é basicamente só plaquetas, e 3, que é coagulação, que aí a gente vai ter um coágulo fixo, de certa forma. Aqui ele é temporário, né, como tá escrito aí, temporário. Aqui o fixo, ele vai ter fibrinas e outras estruturas que vão deixar ele mais forte, até que aconteça a fibrinólise, que vai acabar cicatrizando esse vaso definitivamente. Então, basicamente, essa etapa aqui é mais de sinalização, né? Porque sinaliza o negócio para fazer a vasoconstrição. Nessa etapa aqui, o colágeno ativa as plaquetas e começa a agregação plaquetária, que forma um colágeno tampão solto ou frouxo. Nesse caso aqui também serão liberadas citosinas, né? Que vão fazer com que mais plaquetas cheguem à região. E essa aqui é a etapa da estabilização, como eu disse anteriormente. Que aí vai ter proteína fibrina para estabilizar. Com relação ao fator 10, tem pessoas que acabam nascendo sem fator 10. Ele é muito importante para a coagulação sanguínea. Quando a pessoa nasce sem, acaba formando um coágulo incompleto e não zela completamente o sangramento, não vai fechar totalmente o sangramento. E aí a gente tem problemas, né? O que acontece também quando sangramento excessivo é ruim, mas formar trombos também é ruim. E principalmente quando a gente forma trombos e não consome esse trombo, deixa ele circulando por aí. Em vasos de maior calibre, ele vai passar tranquilamente. Agora, em vasos de calibres mais estreitos, ele acaba entupindo. E se ele entope, acaba o suprimento sanguíneo naquela região. E aí a gente tem problema. Bom, aí o que acontece? O colágeno que estava fora do vaso sanguíneo acaba entrando para dentro da célula. E isso faz com que as plaquetas estranham. Com o estranhamento das plaquetas, elas começam a interagir com o colágeno e formar estruturas que vão gerar trombos. Caso isso comece com uma alimentação retropositiva também, porque daí as plaquetas se comunicam com outras plaquetas, aí as plaquetas fofoqueiras elas vão lá para ver como é que tá a situação, se ajudam e vão grudando. Ou seja, são secretados agentes plaquetários, né, que são os grânulos. Bom, o que os grânulos eles liberam? Propriamente dita será a serotonina, que é vasoconstritor. A gente tem o ADP, que também vai ser vaso, e a PAF, que é ativação plaquetária. E adivinha só... Ok, o PAF, ele não faz só isso, né? Ele não só ativa plaquetas, porque ele é multi-empregado. Ele também é capaz de ativar um vasoconstritor muito potente, que é o tromboxano A2. Tromboxano. O que acontece? Bom, ele vai reagir com os fosfolipídios da membrana e vai formar o tromboxano A2. De novo. O que acontece? Tu acha que o tromboxano A2 também só tem um emprego? Não! Ele também aumenta a agregação plaquetária, ou seja, todos eles têm 2 empregos. Daqui a pouco ele vai ter 3, igual o Julius. Essa questão do vasoconstritor, ela é uma vasoconstrição local e não é sistêmica. Por que é importante destacar isso? Se fosse sistêmica, teoricamente, quando você fosse se podar, né,
fosse acontecer um corte e aumentar o fluxo sanguíneo e não diminuir. Agora, por que tudo isso aqui não se espalha para toda a corrente sanguínea? Basicamente, a gente tem uma coisa chamada óxido nítrico, juntamente às prostaglicina, prostaciclina, que ficam aqui nessa parte endotelial. Quando a gente tem tecido endotelial intacto, o que acontece? Toda a parte de coagulação, ela fica restrita ao local que foi lesionado. E ela não se espalha, justamente porque o óxido nítrico não deixa essa parte reagir com o tecido normal. Porque o que forma a reação, a cascata ali de coagulação, é o colágeno, é a exposição do vaso ao colágeno, e não ao tecido íntegro. Então, se subentende que onde tem tecido íntegro, não vai acontecer um processo de coagulação. Ou seja, aqui o endotélio, onde ele está intacto, vai ter a liberação de prostaglicina e óxido nítrico. Lembra dessa parte aqui? A gente tinha o colágeno exposto e também o fator tecidual exposto. O que a gente entende? Isso aqui é a via intrínseca, enquanto essa aqui é a via extrínseca. Como que eu vou saber qual? Bom, quando tu pega uma folha que é colar dentro do teu caderno, basicamente tu passa colágeno, nada a ver, mas enfim, só pra associar mesmo. E aí tu enfia dentro do caderno, aí tu fecha o caderno, pronto, o colágeno tá dentro do caderno. Então, ó, intrínseca. Aqui, ó, intrínseca, ativação por contato com o colágeno. E aqui é o fator tecidual propriamente dito. Bom, o que a gente entende por isso aqui? Que elas vão ter inícios diferentes para ter um resultado igual. Nossa, que lindo! Só que elas têm formas únicas de chegar ao resultado final. Ok, o dano expõe o fator tecidual. Esse fator tecidual ele vai estar dentro dos tecidos e nas plaquetas. Dentro das plaquetas. Já na extrínseca, a gente tem a questão o dano da intrínseca vai expor o colágeno. Só que em algum momento, mesmo que as duas vias sejam separadas, elas vão se unir e vão formar a trombina. Lembrando que a trombina, ela pega o polímero de fibrina, né, que é o fibrinogênio, e converte em fibrina. O que vem pró? Pró, a gente pensa em pré-escola, por exemplo. Ou seja, é um antecessor de algo. A gente tem a protrombina, que basicamente é o antecessor da trombina. Ela que vai formar a trombina propriamente dita, ok? Então, toda vez que tiver pró, indica que é um antecessor. Quem produz a protrombina é o fígado. E a partir do momento que ela é convertida em trombina, que ela vai ter sua ação. Antes disso, ela não é uma enzima, então ela não tem ação. Ou ela é uma enzima, só que daí ela não tem ação. E agora começa a confusão. Então, vamos lá. Via intrínseca. O que acontece? A gente ativa isso aí através do colágeno, a exposição de colágeno. E aí a gente tem um lindo fator 12. Até aí, tudo bem. Aí, o que acontece? Ele acaba ativando, ele fica ativo quando em contato com os colágenos, enfim. E na presença de cálcio, ele ativa o fator 11, ok? Então, 12 foi para 11, com a presença de cálcio. Aí o 11 está ativo. Só que daí, junto ao cálcio novamente, ele vai ativar o fator 9. Mas que conta é essa? Tava em 12, foi para 11 e foi para 9. Exatamente, não dá para entender. E não tem lógica, é só números aleatórios. E aí, quando o 9 está ativo, ele pode finalmente ativar o fator 10, que é basicamente o precursor junto ao cálcio, que vai, quer dizer, o
fator 10, no caso, ele vai ser ativado pelo 9 ativo, mais o cálcio. E aí sim vai pegar a protomina, que é produzida lá no fígado, converter em trombina, né, que é uma proteína. Essa proteína vai transformar o fibrinogênio em fibrina. E no caso aqui, o fator 10 ele se torna tão importante justamente por ele fazer parte das vias em comum, né? Via em comum. Aqui, ó. Por quê? Porque todas as vias, tanto a intrínseca quanto a extrínseca, elas acabam se encontrando nesse ponto aqui. O fator 10, ele acaba só sendo convertido em ativo a presença de cálcio e fosfolipídios, que eu esqueci de falar. Os fosfolipídios, eles são provenientes das plaquetas. Aqui, na via extrínseca, basicamente, acontece a exposição do tecidual, que daí tem a questão dos interiores da plaqueta, tecido, enfim. Isso aqui vai ativar o fator 7. O fator tecidual 13 e 7 são ativos, então. E o que vai ativar o fator 9? Aí volta. Aí acontece a questão do cálcio junto com o fosfolipídio das plaquetas, que vai formar um coisativo, e aí transforma a protomina em trombina, transforma fibrinogênio em fibrina. E aí, o que acontece aqui? A fibrina, junto com o fator 13 ativo, junto com o cálcio, vai formar as redes de fibrina, que aí vai unir lá as hemácias, linda, ó, que as hemácias bonitas. Uns fiapos de cabelo louco ali, ó, palha de milho, e vai deixar essa maçaroca bonita, perfeita. Lembrando que a fibrina, ela precisa de cálcio e do fator 13 ativo para formar a rede de fibrina. Bom, aqui aconteceu uma questão de lesão, né? Aconteceu o extravasamento e entrou colágeno, ou seja, você tem colágeno, a gente tem cola e é intrínseca, né? Tá, aí aconteceu o negócio dos intrínsecos aí. Chegou a plaqueta, ela se agregou ali, uma ficou grudadinha do lado da outra, elas mudaram a sua conformação, liberaram secreções para chamar outras plaquetas, mudaram mais ainda a sua conformação e elas se uniram tanto com hemácias, eritrócitos no caso, e fibrina, e formaram a coagulação propriamente dita. Lembrando que a fibrina ela só funciona, só é ativa a partir do momento que ela é unida ao fator 13 ativo junto ao cálcio. E agora voltando para essa imagem aqui, a gente tem a trombina como efetor positivo para o fator 11. Então, se o fator 11 ele acaba ficando ativo, né, volta todo aquele negócio, se forma 10. Quando é formada 10, né, quando o fator 10 está ativo, acontece uma outra realimentação positiva que ativa o fator 7. E o fator 7 vai fazer o fator tecidual, que vai ativar, que junto com o 9 vai ativar o 10, e o 10 vai ativar esse, e aí que vai acontecer a trombina vai fazer isso aqui, e assim progressivamente, ou seja, tudo se conecta, tudo fica acontecendo o tempo inteiro, porque é retroalimentação positiva. Tá, então isso aqui vai acontecer infinitamente, nunca vai parar, e acontece infinitamente, nunca vai parar? Não. Adivinha só, a trombina, que é a mesma que faz esse processo acontecer e ativar mais fator 10 e assim progressivamente, ela também acaba inibindo o processo de coagulação e de retroalimentação. Olha que loucura. A bichinha é bipolar, né? A gente não entende, coitada. Olha aqui. Vai acontecer a inibição plaquetária e a inibição da cascata de coagulação e de produção de fibrina, ou seja, vai interromper a produção de fibrina e inibir, consequentemente, a coagulação. Excesso de trombina faz o quê? Pega o fibrinogênio, transforma em polímeros de fibrina, como faz lá no processo de fatores de coagulação também. Só que aí, o que acontece? A plasmina entra em ação.
E a plasmina, ela age ali na origem e vai quebrando e vai transformando em fragmentos de fibrina. Ou seja, a fibrina que estaria aderida aos eritrócitos, ela é quebrada e ela é eliminada, forma fragmentos de fibrina. Quem faz isso? A enzima plasmina. Tá, mas e aí, ó? Essa plasmina, ela surgiu do nada? Ela pensou, nossa, tem muita trombina, eu vou aparecer ali. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Por quê? Porque a trombina, ela estimula aqui a existência de plasminogênio. E como o plasminogênio se transforma em plasmina, isso acontece, né? Quebra o polímero de fibrina e forma os fragmentos de fibrina. E assim vai acontecer uma dissolução aos poucos do coágulo. O ácido nítrico, basicamente, ele não impede a cascata de coagulação porque ele é um antiagregante plaquetário e vasodilatador. Quem pode ter uma ação mais forte é as prostaciclina. E é isso aí, gente.